Oi, gente. Nós vamos iniciar, né, as reações de oxirredução, desidratação e esterificação na química orgânica, ok? É, oxida... Oi, gente. Hoje nós vamos iniciar oxirredução na química orgânica, tá bom? Oxirredução são reações, né, que vocês já tiveram contato, certo? Agora a gente só vai complementar um pouco, né, que é a reação de oxirredução na química orgânica, ok? O que são, só pra gente relembrar aquilo que vocês já sabem, né? O que é uma reação de oxirredução? É uma reação que ocorre a oxidação e a redução, tá bom? Não existe só a oxidação e somente a redução, tá? É uma transferência de elétrons, ao ponto que uma está ganhando, a outra está perdendo, ao ponto que uma espécie química está sofrendo oxidação, a outra está sofrendo redução, ok? Aí você já vai relembrar, né? O que é uma oxidação? A oxidação nada mais é do que quando ocorre o quê? A doação, né? Quando perde elétrons. Eu costumo associar, né, uma dica para quem talvez, né, dê um branco, né, como vocês costumam falar. O que é oxidação? Eu associo ao dar, de doar, perder, né? Oxidação, doa elétrons, já elétrons, ok? Redução é aquela espécie que recebe elétrons, aquela que ganha elétrons, tá bom? Oxidação, dá, perde elétrons. Redução, ganha, recebe elétrons, ok? E agente oxidante? O agente oxidante é aquele que provoca a redução. E o agente redutor é aquele que provoca a oxidação, ok? E o que a gente precisa lembrar? Olha aqui nessa reação. Aquilo que sofreu a redução, né, é aquilo que recebe elétrons. Logo, ocorre o quê? Uma diminuição no NOx, ok? Aquilo que sofreu oxidação é aquela espécie que perdeu elétrons, né? Dá elétrons. Logo, o que acontece? Ocorre um aumento no número do NOx, ok? O que acontece? Só para a gente resumir: redução, ganha elétrons, diminuição de NOx. Oxidação, perda de elétrons, né? Aumento de NOx. Redução, recebe, tá? Logo, diminui o NOx. Oxidação, perde, dá, né? Aumento do NOx. Redutor é quem? Aquele que se oxida, aquele que provoca a oxidação. Oxidante é aquele que reduz, aquele que provoca a redução, ok? O NOx diminui no agente oxidante e o NOx aumenta no agente redutor. Bom, oxirredução vai ter lá no Enem? Com certeza. Oxirredução é muito cobrado no Enem, em vestibulares, ok? É tipo função orgânica. Você sabe que vai ter função orgânica lá no Enem, você também sabe que vai ter oxirredução lá no Enem, ok? Como é que cobra? Cobra para você saber quem é um agente oxidante, quem é um agente redutor. Cobra para você analisar se é uma reação de oxirredução. Essa questão aqui foi uma questão muito fácil que caiu no Enem ano passado. Tá bom? Que talvez quando vocês começam a ler, se vocês começarem a ler, meu Deus, que desespero. Não, fácil, questão de interpretação, tá bom? Que amanhã a gente vai resolver ela na aula ao vivo. Questão fácil. E vocês vão matar essa questão de oxirredução fácil lá no Enem, ok? Agora, a gente vai ver o quê? Oxirredução de álcoois, tá bom? Vamos só relembrar um pouquinho. O que é um álcool primário, um álcool secundário e um álcool terciário? O que é um álcool primário? Álcool primário é aquele que está ligado a outro carbono, a uma cadeia carbônica, ok? Álcool secundário a dois outros carbonos, certo? E o álcool terciário a três carbonos, ok? A gente tem uma hidroxila ligada a um carbono terciário. A gente tem uma hidroxila ligada a um carbono secundário. E a gente tem uma hidroxila ligada a um carbono primário. Ok? Tudo certo? Vamos lá.
A oxidação, quando a gente estiver tratando de oxidação, a gente está tratando de um aumento, tá, de oxigênio. Quando a gente estiver tratando de, uma dica, quando a gente estiver tratando de redução, a gente está tratando do aumento de hidrogênios, ok? Como assim, gente? Quando a gente vai tratando de um álcool primário, aí tem aqui a oxidação continua. Mas, gente, como assim a oxidação continua? Vamos lá. Ó, o oxigênio ataca o carbono que está ligado ao o carbono da função, ok? Da função álcool, certo? O que acontece? No caso do álcool primário, a gente tem a formação de um aldeído, tá bom? Ó, lembrando, esse carbono ele tem 2 hidrogênios, tá? Então, o álcool, o oxigênio, vai atacar esse carbono, ok? E o que acontece? Ocorre a formação do etanol. Como assim, titia? Ó, o oxigênio ele vem pra cá, né, ó, e ataca. Ele vem pra cá e ataca, tá bom? Que ele vai atacar os hidrogênios. Logo, eu não posso ter 2 hidroxilas ligadas ao mesmo carbono, tá bom? Então, o que vai sofrer? Esse carbono, ele vai sofrer uma desidratação, ele vai perder água. Essa água aqui, ó, vai embora, tá? E essa água vai deixar esse oxigênio aqui, tá bom? Quando ele deixa esse oxigênio aqui, o que acontece? Ocorre a formação do meu etanol, do meu aldeído, ok? Etanol, né? O meu aldeído se formou. Porém, quando a gente olha assim, a gente já pode analisar o quê? Que aqui ainda tem um hidrogênio que pode sofrer o ataque do oxigênio, né? O oxigênio vai lá e ataca o carbono. Logo, o que acontece? Ocorre a formação de um ácido carboxílico, tá bom? Ó, ácido carboxílico, certo? Então, por isso que a oxidação continua quando a gente está tratando o álcool primário. Primeiro ele passa pelo processo da formação de um aldeído, depois ele passa pelo processo da formação do ácido carboxílico, certo? Diferentemente, tá? Vou voltar já para aquele slide, de um álcool secundário, tá bom? O álcool secundário ocorre a formação de uma cetona, tá bom? Porque, gente, quando eu tenho 2 hidroxilas de um carbono só, no mesmo carbono, é algo muito instável. Logo, ele vai sofrer uma desidratação, ó. Essa moléculazinha de água aqui, ó, H2O, vai embora. Ok? E o que acontece? Deixa eu fazer um pontinho aqui. Ocorre a formação de uma cetona, ok? Aqui, ó. Quando eu estiver tratando de álcool secundário, só pra gente lembrar, ocorre a formação de uma cetona, né? Quando eu estiver tratando de um álcool primário, ocorre a formação de um aldeído e depois de um ácido carboxílico, tá bom? Quando eu estiver tratando de um álcool primário, vai ter o que? A formação de CO2, dióxido de carbono e água, ok? Ó, porque ele tem, quando eu estou tratando do metanol, ele tem quantos hidrogênios ionizáveis? E quantos hidrogênios vai sofrer o ataque do meu oxigênio, né? Então, por isso ocorre a formação do CO2, tá bom? Aqui é uma etapa do que acontece, tá? Vocês não precisam ficar desesperados em relação a isso. Porém, vocês precisam lembrar que quando eu estiver tratando do meu metanol, tá bom? Metanol, ok? Que tem 3 hidrogênios aqui, ó. Você vai lembrar que ocorre a formação do CO2, tá bom? Eu tenho 3 hidrogênios, então sofre o ataque, ó. Quando sofre o ataque, o que acontece? Tem um hidroxila de um lado, um hidroxila do outro, né? Aí depois vem para a segunda etapa. Eu tenho aqui um aldeído, aí ele vai sofrer mais um ataquezinho e depois eu vou formar o ácido metanóico, ok? Depois ocorre o quê? Ainda tenho aqui um hidrogênio, ó.
vou pegar e vou atacar novamente. Quando eu ataco novamente, eu tenho que 2 hidroxilas do meu carbono, certo? Esse ácido carbônico, o que que acontece? Ele vai sofrer uma desidratação, tá bom? Ó, essa água vai embora e forma quem? Fica só quem? Deixa eu mudar aqui a cor para facilitar. Fica o CO2, tá? O dióxido de carbono, certo? Não se desesperem em relação ao mecanismo, mas vocês... o que vocês precisam lembrar? Vocês precisam lembrar que quando eu estiver tratando do meu álcool primário, eu passo pelo processo da formação do aldeído e depois já a formação de um ácido carboxílico. Quando eu estiver tratando do metanol, eu tenho a formação do CO2 mais água, ok? Aqui é um mecanismo de como isso acontece, tá bom? Mas não se peguem a isso. Lembrem sempre do que é formado, tá bom? Num álcool secundário, o que acontece? Eu tenho a formação de uma cetona. Aí, e no álcool terciário? Eita, o álcool terciário. E agora? Vamos lá para aquele primeiro slide em relação às oxirredução de álcool. O que a gente tem aqui, gente? Nós temos um álcool terciário aqui, né? O que eu falo para vocês? Oxirredução é o aumento do oxigênio, tá bom? Mas o meu carbono, ele precisa ter hidrogênio, o meu carbono ligado à função, ele precisa ter hidrogênio ligado a ele. O meu carbono terciário tem algum hidrogênio ligado a ele? Não. Então, essa oxidação não acontece, tá bom? A oxidação de álcool terciário não ocorre, tá bom? Eu não tenho nenhum hidrogênio ligado ao meu carbono para que ocorra esse ataque, né? Então, onde é que ocorre a oxidação? Ocorre no álcool primário e no álcool terciário. Resumindo tudo isso, sendo simples, fácil e prático, o que acontece? Quando eu estou tratando do meu álcool primário, eu tenho a formação de aldeído e um ácido carboxílico. Quando eu estou tratando do meu álcool secundário, eu tenho uma formação de uma cetona. E quando eu estou tratando o meu álcool terciário, não ocorre essa oxidação, tá bom? Se vocês analisarem, ó, eu não tenho hidrogênios disponíveis, ok? Então, por isso que não ocorre essa oxidação no álcool terciário. No álcool secundário ocorre, eu tenho um hidrogênio disponível. No álcool primário ocorre, eu tenho 2 hidrogênios disponíveis, tá bom? Então, ele passa por 2 processos, aldeído e carboxílico, tá bom? E no álcool secundário, passa só por um processo que é a cetona. No álcool terciário, não ocorre nada disso, tá bom? E lembrando do metanol, que o que ocorre? Ocorre a formação de CO2 mais água. Quando eu estiver tratando a obtenção de álcools por redução, o que é uma redução? A redução é o contrário da oxidação, tá bom? Então, é o oposto, né? Oxidação é o aumento do oxigênio. Redução é o aumento do meu hidrogênio. Então, por exemplo, o que tem na minha redução? Eu tenho que o meu álcool primário... Cadê minha setinha? Achei. Ó, pra cá, minha setinha pra cá, tá mostrando o quê? O processo de oxidação. Minha setinha pra cá mostra o processo de redução, ok? Ó, quando eu tenho um ácido carboxílico, eu aumento lá a minha quantidade de hidrogênio no meio, o que acontece? Tem a formação de aldeído. Quando eu aumento, eu estou tratando de um álcool que é aqui primário, né? Ó, ele está ligado a um carbono. Quando eu aumento a quantidade de hidrogênio no meu aldeído, eu tenho a formação de quê? De um álcool primário. Mesmo assim, ocorre num álcool secundário, né? Ó, secundário tá ligado a 2 carbonos, ok? Estou aumentando o hidrogênio, né? Do meio. Então, eu tenho a formação de quê? De um álcool secundário. É o oposto, tá bom? Se a gente acompanhar, ó, pra cá, o aumento do oxigênio, olha a setinha pra onde tá. Eu tenho o que? Álcool primário, aldeído e ácido carboxílico.
Pra cá, ó, a setinha onde é que tá, eu tenho um aumento de hidrogênio, né? Então, tá acontecendo o quê? Um processo de redução. Logo, eu tenho um ácido carboxílico, um aldeído e um álcool primário. Lembrem, a redução é o oposto da oxidação, tá bom? Então, o processo que ocorre na oxidação, né? Por exemplo, no álcool primário, que ocorre a formação do aldeído e depois do ácido carboxílico, na minha redução eu vou ter o quê? O ácido carboxílico passando pelo processo de aldeído e depois por um álcool primário. É assim que eu obtenho álcoois, ok? É um processo de redução, tá bom? Bom, façam os exercícios, ok?